os ensinamentos de Jesus Cristo aplicados ao nosso cotidiano. É importante porque quando nós falamos de evangelho, de Bíblia, de outras questões assim, logo vem à mente uma questão de templo. Não vem, gente? A gente fala assim, aonde que a gente estuda o evangelho? Vem à mente vocês? Aí o que a gente tem que analisar de um ponto de vista de vida? Jesus, ele trouxe ensinamentos de vida. E é importante porque, logo na questão 625, olha a forma que Kardec formula a pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? O que é um guia, gente? Aquele que vai servir como um farol, aonde você vai estabelecer o que? Um parâmetro de seguir. Modelo é aquele que realmente você se espelha. Isso que é importante na nossa vida, porque os Espíritos respondem, é uma das respostas mais curtas que tem, que eles falam só assim, vide Jesus. E como que nós vemos Jesus? Através do Evangelho. Há pouco tempo, eu fui analisando que eu estudava muito a doutrina espírita, mas pouco o Evangelho. O Evangelho mesmo, de você pegar ali em Mateus, Lucas, que são os sinóticos, Marcos, e aí o que acontece? E até o Evangelho de João, que difere um pouco dos sinóticos. Só que o que acontece? Eu fui analisando aquilo, eu já tinha estudado há um tempo no NEP, que tem aqui na Casa do Caminho, é muito bom o núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. Todos os domingos, às 17 ou 18? 18. Hã? 18 horas. 18 horas. E aí o que acontece? Estudei um tempo, depois da pandemia não teve como voltar. E aí eu fui analisando e veio uma intuição. Douglas, você tem que estudar o Evangelho. Mas estudar de uma forma viva, realmente, na sua vida, para uma transformação moral. Eu falei, então eu vou estudar. Fui reunindo os livros que eu estudava no NEP, falei assim, eu vou estudar aqui tantas horas por dia. Na mesma semana, Uriel me chama para fazer um estudo no canal do NEP Honor Abreu, que é lá de Patos. E eu falei, Uriel, eu posso fazer um estudo sequencial do Evangelho de vídeo de apenas 15 minutos? Ele falou, Douglas, fique à vontade. E isso me ajudou a todas as vezes ter a disciplina de estudar o Evangelho. Então toda semana eu abro ali, estudo uma parte do Evangelho e um livro que eu vou dar uma dica para vocês, que é maravilhoso. O estudo eu sigo assim, pautado nesse livro, que é o Evangelho Redivivo. Ele é editado pela FEB, da coordenação de Marta Antunes, muito bom mesmo. Porque ali explica. Porque na hora que nós estamos olhando o Evangelho, talvez fiquem algumas dúvidas, porque nós temos que nos colocarmos no contexto da época que Jesus queria explicar. E aí a gente vai vendo que surge não apenas dúvidas, mas principalmente algumas pessoas que falam que tem contradições, e não tem. Sobre essa questão 625, Kardec faz uma nota. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Isso é profundo, porque na hora que nós analisamos a vida de Jesus, ali traz ensinamento do começo até o dito fim. Porque teve fim, gente? Fim realmente? Não. E nós vamos vendo que ele traz amor, paciência, perdão. Ele exemplifica o perdão. Pregado do alto de uma cruz, ele fala o quê? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem.
nós devemos analisar isso como exemplo de vida. E é importante que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós podemos mudar a terminologia espírita para cristão. Porque o Espiritismo, até gostei de uma posição que o Arthur Valadares respondeu num programa muito bom que chama Esferas da Vida, que ele, de vez em quando, ele coloca nas páginas dele alguns cortes. E aí a gente vai falar assim, não, mas espera aí, você encara a doutrina espírita? Ele pergunta, a doutrina espírita é ou não é uma religião? Aí ele responde, depende de como você encara uma religião. Se você analisar de um ponto de vista de dogmas, rituais, você tem uma hierarquia, não, ela não é uma religião. Mas se você analisar de um ponto de vista que vem da terminologia, que é religare, que vem de você ter uma ligação com Deus, sim. Mas, acima disso, Kardec coloca que ela é uma doutrina de vida. E o que nós vemos em Jesus? Jesus, ele trouxe uma religião, gente? Uma religião igual às religiões que conhecia, principalmente no seu tempo? Muito ao contrário. Ele afasta vários dos conceitos religiosos que tinham no seu tempo. E ele era o quê? Ele era o quê, gente? Não é? Judeu. E ele segue o judaísmo? Segue. Em determinados pontos, sim, ele pregava nas sinagogas, ele analisava todos os pontos, seguia ali os mandamentos. Só que aqueles que estavam contrários a uma fé raciocinada, ele vinha a chamar a atenção. Não é o que na hora que você olha os fariseus, os saduceus, as pessoas da época, o lavar as mãos não era num sentido apenas de limpeza. Eles queriam fazer como uma purificação. Você tinha que lavar as mãos antes de comer. E quando Jesus fala, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. E fala que você lava o externo, mas o interno está como sepulcros, cheio de podridão. Ele quer ensinar o quê? Ele afasta um pouco a questão ali da lei judaica, mas para trazer uma fé raciocinada. E vem no Evangelho segundo o Espiritismo a dizer, reconhece o verdadeiro Espírito, mas vamos mudar a terminologia, reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Isso é de arrepiar, eu arrepio. Porque todos nós, temos que fazer esforços para domar as nossas más inclinações. Ontem, na palestra da Rita, gostei muito, que ela fez uma analogia ao sangramento que a gente tem se a gente cair no mar. Se a gente tiver com sangue, uma ferida aberta, e cair no mar, tubarão, lógico, tem que ter tubarão lá na onde a região, né? O tubarão sente o cheiro de sangue a quilômetros e ele vai em cima. E ela faz essa analogia que nós também temos que cuidar das feridas da alma, das chagas da alma. Nós estamos no mar, gente? Se formos analisar, temos o fluido cósmico universal. Estamos, como Kardec coloca, mergulhados nesse fluido. Não existe vazio. E esse fluido ainda é além. Ele é pelo pensamento. Pensamento é vida. E Jesus, ele curou alguém, gente? Ele curou? Mas será que foi ele? Porque ele seria injusto se ele falasse, eu vou curar o Marcos e não vou curar, qual que é o seu nome? Como? A Andressa. O que ele faz? Ele fala, vá, sua fé te curou. E ele trabalha a todo momento a fé. A fé é o ponto central de toda a sua doutrina. E nós devemos compreender essa fé ainda além. Porque, estando ele ali como um judeu, ele era oprimido. O povo judeu era oprimido naquele tempo por quem? Pelos romanos.
E quando o centurião romano vem para curar o servo dele, depois que ele fala, não sou digno de que entreis em minha morada, ele faz uma introdução falando dos exércitos, de outras coisas. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. O que Jesus fala depois? Não vi em toda Israel tamanha fé. Vá, seu servo está curado. Para quem que ele estava falando isso? Não vi em todo Israel. Para os seus discípulos que estavam ali com ele. Nós vamos vendo que isso é muito profundo. Jesus ensina o samaritano, era considerado pelos judeus impuro, pecador, e ele faz aquela parábola do samaritano que auxilia uma pessoa à beira do caminho depois de outras pessoas terem passado. O que ele estava falando? Não importa sua casta, sua etnia, seu credo, importa o amor que você exerce na sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que segue essa lei, ele não rouba, ele não mata, ele não cobiça o que é do próximo, ele não faz nada nesse ponto de vista. Mas nós devemos, uma outra frase que eu vi esses dias numa palestra do Arthur Valadares, me chamou muita atenção, que ele fala assim, que um sábio disse, a melhor pregação do evangelho é aquela que conforta os aflitos e aflige os confortados. Isso me chamou muita atenção. Porque quando nós vamos pregar o evangelho, você tem que analisar de um ponto de vista de trazer o conforto. Que era isso que Jesus disse. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. E ele trazia o conforto para a alma, ele trazia realmente conforto para o coração. Só que mais do que isso, aí tem que afligir os confortados. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos confortados. Nós achamos que já está bom. Ah, já conquistei isso e tudo. E Deus quer muito mais. Porque nós estamos aqui para progredir. E aí tem gente que eu já vi chegar aqui no centro e falar assim, ah, eu queria tanto ajudar, mas eu não tenho tempo. Quando eu aposentar, eu vou ajudar. Quem já escutou gente falar isso? Quando eu aposentar, eu vou fazer isso. Será que vai aposentar? Porque nós vemos aquela parábola ensinada pelo mestre, quando o servo chega e fala assim, mestre, os seus celeiros estão cheios de uvas, né, ali. E ele fala assim, construir maiores celeiros, porque agora terei em abundância. E ele estava pensando o quê? Vida terrena. Naquele mesmo dia, ele foi chamado. A verdadeira vida é aonde, gente? Aonde que é a verdadeira vida? Em espírito. Vós sois deuses. Vós sois a imagem e a semelhança de Deus. Alguém aqui é igual? Igual de um ponto de vista físico? Não. Mas então como nós somos a imagem e semelhança de Deus? Nós somos esse corpo físico? Não. E aí que nós vamos vendo essa energia. Nós somos energia. Até o corpo físico ele é energia. Se você for olhar, tem células aqui, ele não se encontra. É uma energia. Mas de um ponto de vista espiritual, é uma inteligência. E é isso que Jesus quis dizer. Esses dias, lendo o livro Sapiens, do o nome dele é difícil demais de falar. Eu já tinha lido uma vez e li esses dias. Yuval Harari. É difícil. E aí o que acontece? Ele traz uma analogia de que o Código de Hammurabi foi a primeira lei que foi descoberta ali, escrita. E ele foi em 1776 a.C. Hammurabi é um rei, e ele coloca principalmente
Era aquela figura estilo de Moisés. Deus falou isso e incumbiu Hammurabi de criar determinadas leis. E era importante porque, até ele traz lá dentro do livro, que estas leis, elas eram, à época, justas. Só que ele fazia uma distinção entre classes. Se você matasse a filha de um nobre, a sua filha era morta. Não era ele que era morto. Era tipo para ele sentir na pele também. Mas se fosse de um servo, você pagava tanto. Isso parece injusto, né, gente? E várias outras coisas. Depois vocês puxam para vocês verem que é muito importante colocar nisso. E aí ele faz uma analogia de que em 1776, depois de Cristo, veio a Constituição dos Estados Unidos, que fala sobre igualdade entre todos. Mas aí ele trabalha, somos iguais? Será que somos iguais? E ele vem que essa ideia de igualdade, ela vem do cristianismo. Por quê? Dentro que Jesus ensinou, nós somos todos iguais, mas em espírito. Isso que é importante. Na hora que chegam para ele e falam, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos? Pois de verdade vos digo que todos que estão aqui e fazem, olha só, tem uma questão, não era só estar lá. E fazem a vontade do meu Pai, são minha mãe e meus irmãos. O que ele estava falando? A família universal. E dentro dessa questão da família universal, nós temos que ter muito em vista algo. Todos nós estamos em constante conexão. Nós estamos o tempo inteiro em conexão. Tanto com os encarnados, quanto com os desencarnados. Marcos agora está na conexão com além, que ele está dormindo. Né, Marcos? Acorda? Tô brincando, Marcos. Eu mostrei um videozinho ali agora mesmo para ele, adorei. É o idoso aranha, que tá em cima do telhado, tá em todo lugar. Todo lugar da casa aqui ele e o Zé Eustáquio, né, Marcos? E é importante, na hora que nós vemos sobre essa questão do evangelho, é vívido. Ele tem que ser sentido na veia, porque é ali que você vai viver, é ali que você vai se espelhar. Esses dias, eu estava descendo da minha casa, indo para o trabalho. Esses dias não, esses meses. E aí, de repente, chegou no sinaleiro, o sinal estava aberto, eu passei. E aí tinha um carro na frente, um Jeep Compass. E aí veio um outro carro, mas veio na velocidade, furou o pare e bateu no Jeep Compass. O Jeep Compass capotou todo. E sabe quando realmente você vê tudo em câmera lenta, assim, né? E aí eu pensei assim, gente, aí eu saí assim, né? Tranquilo, porque não bateu nem nada. E pensei assim, vou parar aqui. Mas aí como tinha carro na rua, eu falei, vou parar lá perto do escritório. E fui, dei a volta, parei, até chegar lá. Na hora que eu cheguei lá, eles já tinham juntado gente, né? Porque demorou um tempo, para ir ajudar a mulher que estava de cabeça para baixo, porque o Jeep Compass capotou, e o idoso também que bateu, que até machucou, ele estava no chão e tudo. E aí me veio na mente, por que eu não parei na hora? Por que eu não já me preocupei na hora? Falei, gente, talvez tenha alguém ferido. Por quê? E isso me deixou muito reflexivo. Eu fiquei triste no dia. Eu falei, que atitude? Porque nós só sabemos como nós estamos quando nós somos o quê? Testados. Quando vem de tentação, até no Evangelho Redivivo, eu gosto muito quando fala de Jesus, a tentação no deserto. Primeiro ele traz
que pode ser um deserto não físico, mas é um deserto da alma, que foi pouco antes ali, né, do martírio supremo. Mas ele fala que tentação não era o sentido que nós temos hoje a palavra, de você realmente levar uma pessoa ou um sentimento ou uma vontade a determinada coisa. Tentação era um teste, uma prova que ele se colocou ali. Por quê? Na hora que fala, o demônio estava tentando Jesus, vocês acham que algum demônio, algum espírito, porque demônio, né, na realidade é só um irmão que está transviado, você acha que dentro dessa esfera alguém tem poder para poder subjugar o mestre? Para poder fazer alguma proposta indiferente? Então isso é muito bom para nós termos na nossa vida. Por quê? Isso que me ajudou. Porque eu falei assim, não, peraí, eu fui colocado em tentação, eu fui colocado em teste e não passei. Mas eu vou analisar. O estudo do Evangelho me levou a isso. A analisar uma atitude de vida. Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Talvez de ver tanta tragédia no mundo, de mexer com isso, trabalhar até então, eu já estou indiferente. É uma guerra. Matou 20, matou 30. Aí você fica indiferente. Mas pelo menos você foi tocado, mesmo que seja depois. Mas é a tentação, é o teste. Você foi tocado. De alguma maneira você viu que errou. E aí é isso que eu queria mostrar para vocês. O Evangelho, ele é como um farol. Quando eu pego esse copo de água aqui, gente, ele está limpo? Está limpa a água? Se eu chegar ele pertinho da luz, eu vou ver algum cisquinho, alguma coisa? Uma luz muito forte. Você colocou uma luz aqui, vai ver alguma impureza. Porque nada é realmente 100% límpido. Vai ter um cisquinho ou outro aqui dentro. Os ensinamentos de Jesus e você caminhar com o Evangelho é isso. Você é como esse copo com água e nós somos formados mais de água. Até a analogia é boa nesse sentido. E aí você vai aprendendo e caminhando com o Evangelho e ele vai te iluminando. Mas ele vai te iluminando ao quê? Aos ciscos, às chagas, às impurezas. E aí tem gente que fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Orar é diferente. Entrar aí dentro do seu quarto, fechar a porta e orar ao seu Pai em segredo, que em segredo lhe recompensará. O que é o quarto, gente? Quarto íntimo, a consciência. Fechar a porta é o que, gente? Você deixar de fora tudo aquilo que é externo. Fecha a porta para o mundo. Quando você for falar com Deus, você tem que estar em conexão com Deus. E o seu Pai em segredo lhe recompensará. Porque Deus, Ele não vai chegar fisicamente. Porque Ele não é físico. Ele é energia. Ele é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Então, o que Ele vai fazer conosco? Nos instruir. Nos realmente ensinar. E aí tem muita gente que acha que oração é para pedir e porque é fraco. Jesus orava o tempo inteiro. O tempo inteiro em oração. E antes dos momentos finais dele, ele chama os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, Tiago maior. É maior porque ele era maior num tamanho, tinha um Tiago menor, não era porque ele era maior em sabedoria e outros atributos. E chama como sempre Pedro. E ele fala, guardai comigo em oração. Diz o Evangelho que ele prosta o rosto no chão. Tudo no Evangelho tem um significado. Por isso que é bom esse livro, o Evangelho Redivivo,
porque ele vai trazendo os significados para você. O prostrar o rosto no chão, que está dito ali, é demonstrar que ele estava na matéria, que ele estava na terra. E aí ele fala: Pai, se for de tua vontade, afasta de mim esse cálice. Aí, antes dessa questão, tinha falado que ele estava angustiado. Olha que importante. Ele estava angustiado, que ele suou até sangue. E isso tem um cientista que fala, quando você fica numa tensão muito grande ou outra coisa, pode sim você ter o suor de sangue. Pelo menos eu li sobre isso. E ele fala: Pai, se for de sua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando ele volta, Pedro, João e Tiago estavam dormindo. Olha que importante, até isso fala. Não podeis guardar comigo um instante de oração? Olha que importante. Em quem Jesus confiou o seu evangelho? Em quem ele confiou a pregação inicial? Quais que foram os apóstolos? Foram aqueles que estavam ali ao seu lado. E aí depois nós vamos vendo que tem o apóstolo dos gentios, que vem Paulo. Então, assim, o apostolado é aquele que representava a imagem de Cristo. E aí muita gente vai rezar a Ave Maria, fazer a oração de Ave Maria e fala Mãe de Deus. Antigamente eu achava isso muito errado. Eu falava assim, gente, mas Deus não tem mãe. Ela não é mãe de Deus. E eu achei uma resposta disso, um outro livro que é muito bom para você estudar o Evangelho, que é o do Pastorino, que tem até aqueles minutos de sabedoria. E ele é muito bom. E ele fala, chama Sabedoria do Evangelho. São vários compilados de livro. E ele fala que essa questão de você ver em Jesus Deus é porque todos nós somos como espelhos. E a nossa missão é refletir o amor de Deus. Mas que nós somos espelhos sujos de impurezas. E nós não refletimos ainda o amor sublime de Deus. Mas Jesus, dentro do seu amor, dentro de todos aqueles atributos que ele tinha, ele era o espelho mais limpo. Por isso que na questão 625 diz, o modelo mais perfeito de guia. E ele, dentro dessa questão de limpeza, ele reflete o amor de Deus. Vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus, em nenhum momento, ele disse que era diferente de nós. Por quê? Para servir de guia e de modelo, principalmente de modelo, dava para ele ser diferente? Dava. E aí nós vamos vendo essa questão de uma maneira mais profunda. Porque a inércia, na hora que nós analisamos a questão da inércia, é a resistência de um corpo a mudar seu estado de repouso ou movimento. É uma primeira lei de Newton, onde a massa mede essa inércia. Na prática, indica a tendência de manter a velocidade constante. Todas as vezes que nós estamos numa escala de progresso, nós estamos desse jeito. E aí o que acontece? A tendência é você manter uma constância. Isso é uma lei. Você quer manter uma constância. Mas de repente vem um problema. Um problema que nos aflige. Porque todos nós temos problema. O mestre teve problema ensinando a sua doutrina. Ele foi flagelado, crucificado e demonstrou a sobrevivência da alma. E aí vai depender o que, gente? Se a gente vai subir e continuar ou se a gente vai decair. Só que mesmo se você decair, uma evolução, um dia o Simão fez uma demonstração aqui. Quando você está numa evolução espiritual, não é assim.
Não é reto. É assim. Vai tendo aquela... Na nossa vida não é assim? Eu melhoro de um ponto de vista, pioro um pouco do outro, tento melhorar um pouco mais. E aí o que acontece? Isso é pelo estudo do Evangelho. Aí você vai fazendo como uma escada. Porque na hora que você estiver numa constante de novo, Deus vai ver e falar assim, ele já pode progredir. E aí, um dia, Manuel Prudêncio ensinou aqui que ele estava ensinando sobre a dor. A dor, quem não sente ela morre. Porque se chega uma pessoa lá, ele queima a mão, ele queima o corpo, porque a dor é um instrumento para nos demonstrar que algo está errado. E ele demonstra o seguinte, que a dor ela tem que ser muito bem trabalhada em todos nós. Porque na hora que ela chega aqui, ela vai fazer você ou progredir ou decair. Mas ela vai te tirar. Não sejamos morno, seja frio ou quente. Eu não entendia isso. Eu falava, gente, mas espera aí. Antes eu ser mais ou menos bom, né? Tipo assim, do que ser quente, porque eu vou ser ruim. Vamos imaginar que o quente é ruim. E o morno é o contrário. E aí na questão 642, Kardec pergunta assim, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta, gente, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É por isso que Deus te chama a atenção, porque se você hoje está aqui encarnado, você tem a potência. Você pode ter todas as limitações. Eu gosto muito de um rapaz que ele faz palestras e ele não tem os braços e nem as pernas. E ele faz palestras assim, brilhantes. Depois vocês procurem no YouTube. Eu não sei o nome dele direito. E aí ele demonstra o que não é a limitação física, é a limitação da alma, que vai fazer você não cumprir. Porque na hora que os espíritos respondem, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Deus não dá um fardo maior que você é capaz de suportar. Isso é um ponto que nós temos que ter muito na nossa vida. E aí, há pouco tempo, eu passei por muitos problemas com meu pai. Ele ficou doente, caiu de cama e foi definhando. Quem acompanhou aqui, a Casa do Caminho me ajudou muito a ter entendimento. A gente ia lá fazer oração, fazer culto no lar. E aí, de repente, teve dia que eu estava cansado. Cansado, gente, de ver o sofrimento dele. Mas aí vinha esses ensinamentos. Espera aí, tudo tem um porquê. Não, é um para quê. Porque nós perguntamos, por que Deus? Por que isso? Não, nós devemos mudar a pergunta. Para quê? O que você quer me mostrar? E o Evangelho ele nos mostra todo momento ensinamentos de vida, aonde fala em Mateus 7, 24, 25, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, porque não basta apenas ouvir. Várias pessoas escutaram, até nós. Eu já escutei muitas vezes, mas eu não as ouvi realmente com os ouvidos da alma. E eu não as pratiquei. Será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Na nossa vida, se nós formarmos a base da nossa vida no Evangelho, é uma casa construída sobre a rocha. Um dia eu cheguei
Eu até falei no programa Fonte de Luz com a Núbia, quem não viu ainda, nós temos o YouTube da Casa do Caminho. E temos o programa Fonte de Luz, que é um programa de entrevistas. E eu entrevistei a Núbia sobre o desencarne de filhos. Muito interessante. Até quem souber, porque tem o grupo Mães Solidárias aqui na casa, é muito importante nós trabalharmos sobre isso. E eu falei com a Núbia que o dia que me chamou mais atenção de uma prova de fé, que eu estava lá no velório do filho dela, que faleceu, e ela chegou no pezinho do caixão, estava eu e o seu Anselmo, assim parado e observando, e ela chegou no pezinho do caixão e falou: pai, eu sofro, mas eu não duvido hora nenhuma dos seus desígnios. Isso eu arrepio até hoje. Para mim foi a prova maior de fé, de esperança, de amor a Deus, porque ela sabia, ela fala que não lembra dela ter dito isso, mas ela diz com o quê? Com o coração, com a alma. Igual, repetindo a questão que o Mestre Jesus nos ensinou. E angustiado, ele disse: pai, se for de sua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Em essência, ela disse isso. E muitas vezes na nossa vida, nós não analisamos essas questões para responder a tudo o que acontece conosco. Nós ainda ficamos com raiva, temos dentro do nosso coração orgulho e vaidade e vários outros sentimentos e não trabalhamos o Evangelho no cotidiano. Porque os ensinamentos do Cristo ele foi feito para o cotidiano, para a família. É uma doutrina de vida, ele está além de qualquer religião da terra. E ele é aplicado, já tem 2000 anos, e se você estudar o Evangelho, ele é atual, muito atual. Em várias das passagens, você até fala: nossa, parece que foi agora o que ele está dizendo. Porque nós temos ainda os fariseus, os saduceus, vários outros que se julgam doutores da lei. E Jesus afasta tudo isso. E é importante porque em Mateus 6, 25, 34, ele traz de uma maneira, no 6 é os sermões em si. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que houveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao houveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestimentas? Pois ele faz uma analogia dos pássaros no céu e tudo. E ele termina o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E é importante que eu estava conversando com uma pessoa hoje, e ele estava assim: eu estou muito preocupado com o futuro, com dinheiro, com isso. E a preocupação é o que, gente? Você se preocupar de algo que você ainda não viveu. Ela é importante. Ela é importante porque ali você faz planos, mas ela tem que ser uma preocupação produtiva, para você realmente ver o que você tem que mudar. Agora, você ficar só se lamentando, cadê a fé? Porque fé não é acreditar. A fé que o Mestre Jesus nos ensinou é uma entrega. Quando Jesus passa na multidão e várias pessoas estavam ali tocar, ele para e fala assim: quem me tocas? Pedro responde: mestre, várias pessoas te tocam ao ponto que eles estão te empurrando. Ele fala: porque de mim saíram virtudes. E naquele mesmo instante, a mulher que sangra, que era hemorragiza, ela é curada. E ela fala com medo: mestre, eu toquei só nas suas vestes. Vocês sabem por que isso aconteceu? Por que ela tinha medo? Porque a mulher, quando estava no período ou estava em sangramento, ela era impura para tocar numa pessoa. Ela não podia tocar no outro. Olha que contradição. E aí o que acontece? Ele fala: quanto é linda a sua fé. Diante de várias pessoas que tocavam o mestre, ela extraiu, porque ela não acreditou.
ela entregou. Ela se entregou a ele e ela tinha confiança que seria curada. Todos nós podemos, porque Jesus, ele partiu em espírito. Ele demonstrou ali, mas partiu para onde, gente? Fala partir? Não, porque ele nunca foi. Assim como o Espírito Supremo, ele está aqui. E ele ensinou. Aonde está o reino de Deus, gente? Está lá em Lucas. Dentro de nós. Eis aqui, é colar não, porque ele está dentro de vós. Então, se ele está dentro, para que nós vamos procurar fora? Nós temos que ver aqui dentro. Só que para achar esse reino, para realmente você trabalhar esse reino, você tem que limpar das impurezas. Aí é igual o Pastorino falou sobre o espelho. Nós temos que se limpar. Aí vem a questão dos bodinhos de festas, que teve a festa, né? Eu, quando era criança, eu não entendia como que várias pessoas negaram convite para ir para a festa. Porque eu falava, gente, eu ia para a festa na hora, tipo, me chamasse, eu ia para a festa. E aí nós vamos vendo que tem que ter uma túnica nupcial, uma vestimenta adequada. O que é essa vestimenta, gente? É você limpar realmente, você se apresentar. Porque nós vemos no livro, no Nosso Lar, e até tem no filme, o você entrar ou não entrar, se conectar ou não conectar, não é uma questão que fica uma pessoa lá falando assim, você pode entrar, você pode sair. Não, é uma questão mental. Quando André Luiz, ele vai lá visitar a sua viúva e ele vê ela com um outro companheiro, o que ele faz em primeiro momento? Se ira, se irrita. E ele entra em desatino. Na hora que ele entra em desatino, ele é transportado para onde? Naquele mesmo instante, para o umbral. Porque o umbral não é um local físico, ele é um estado de consciência. É um estado mental, aonde cada um ali vai plasmar suas dores, os seus temores, os seus anseios, vai trabalhar ali dentro disso. Mas aí ele já tinha aprendido. E até mostra que ele vai voltando, até retornar para o nosso lar. Tempo, gente, para espírito, o tempo já Einstein demonstrou, e a ciência demonstra, ele é relativo. E existe tempo e espaço. Então, assim, o que para nós parece 10 anos, para um espírito pode ser isso aqui, ó. É um piscar, é um estalar de dedos, né? Um piscar de dedos. E aí a gente vai vendo o quê? André Luiz depois volta, para quem viu o filme, e o livro tem muito mais conteúdo, gente, que o filme. Depois, quem puder ler o livro também, tem muito mais, assim, é muito mais aprofundado. O filme é raso, apesar de ser bom. E ele vai lá e viu que o companheiro da sua viúva estava doente, e ele impõe as mãos numa água e traz a ele a cura. O que ele estava demonstrando ali naquele momento? Amor. Amor realmente pelo próximo. E é isso que nós temos que ter na nossa vida. Usar os exemplos de vida para poder, principalmente, alicerçado nos ensinamentos do Mestre, que não é apenas ele, mas todos aqueles outros. Naquele tempo do Mestre, gente, poderia andar com mulheres? Mulher podia andar tranquilo, conversar, pregar, sair. O que Jesus fazia? Várias a seguiam, ou seguiam. E qual que viu ele primeiro? Depois da ressurreição? Ela era uma pecadora? Aí é que está. Porque Jesus, ele não via pecado. Ele vê a potencialidade da alma. Ele não via o Pedro que iria negar ele. Ele não viu o Pedro que cortou a orelha. Ele viu o Pedro que estava de cabeça para baixo numa cruz. Porque ele enxergava a potencialidade. Pedro poderia decair, porque ele via a potencialidade. Mas porque nós temos o livre-arbítrio.
E aí vai vir provas. A espiritualidade entende, está no livro dos Espíritos, ela te coloca uma prova. Não é que está tudo escrito, porque senão estaríamos fadados. Não teria o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, mas as escolhas vão levar a consequências diversas. E não é por medo, gente. Que Jesus ele não traz por medo. E isso que nós temos que ter na nossa vida. Extrair de todos os preconceitos, como eu tive esses tempos lá em Uberlândia, eu fui fazer uma palestra, e aí acabou a palestra, veio uma senhorinha de uns 85 para 90 anos, não tinha mais ou menos. Ela era bem idosa. E ela virou mais idosa que o Marcos, né, Marcos? Hoje te peguei para Cristo, né, Marcos? Aí ela chegou e falou assim, eu gostei do seu pai, eu gostei das suas considerações, porque ela fez muitas considerações durante a palestra, perguntas, e ela pegou e falou assim, você me dá seu Instagram? Aí eu olhei assim, aquele preconceito. Aí eu peguei e falei assim, mas será que ela tem Instagram? Né? Tipo assim, o Instagram, o que ela vai fazer no Instagram? Né? Aí eu peguei, Douglas Marques GR. E aí a gente tem umas reflexões e tal, falei com ela, mas por quê? O primeiro momento foi o preconceito. O segundo foi o que? A aplicação do evangelho, porque a gente ainda é falho, a gente ainda vai titubear. E aí eu peguei e passei para ela, e aí Uberlândia você tem que cortar o anel viário, porque o centro era lá do outro lado lá, e eu cortando o anel viário. Antes de sair na rodovia, eu falei, deixa eu olhar aqui se a Gabriela mandou alguma coisa antes de pegar a rodovia. E aí o que aconteceu? Ela já tinha me adicionado, ela tinha seguido, e eu fiquei meia hora que eu abri o Instagram dela, ela tinha os crochê que ela fazia, mas não era para vender não, era assim mostrando. Eu fiz esse que é um bichinho, é isso, aquilo outro. Ela tinha os netos, os bisnetos e tinha muita coisa espírita. Muita coisa. Que ela mesmo pegava ali e publicava e comentava. Eu tenho até hoje ela aqui, eu sigo de vez em quando. Muito bom para mim aprender. Porque existe uma diferença muito grande entre velho e idoso. Velho é aquele que não serve mais. Você pode ter a idade do Luca, que é 20 anos. Quanto? Você fez ontem, né? 28, olha aqui. Tá no jovem. Pode ter a idade dele de 28 ou pode ter a idade do Marcos. E o Lucas ser mais velho do que ele. Não estou falando que eu só estou usando como exemplo. E pior que é. E pior que é. Porque o Marcos é o idoso aranha, que sobe no telhado, sobe nos outros lugares. O Marcos, ele está o tempo inteiro estudando. Esses dias ele queria me dar uma coleção de Joana de Anjos, né, em fita. Eu falei, mas onde que eu vou colocar essa fita? Nós temos que converter a fita e tal. É um estudo muito bom. E é isso que é importante. Porque ele está em todo momento. Ele acerta sempre. Você acerta sempre, Marcos? Você acerta sempre? Não acerta. Mas nós temos que ter um alvo. Assim como o Chico nos ensinou, mesmo caminhando devagar, ele seguia sempre em frente. Quem nunca leu aqui, baixem se vocês puxarem no Google, assim, lindos casos de Chico Xavier, Ramiro Gama, por Ramiro Gama, coloca PDF, porque é um livro de edição esgotada, mas tem o PDF dele lá. É lindo, porque você vai ver ali ensinamentos de vida, aonde um dia o Chico estava indo para trabalhar atrasado, e uma mulher chega e fala, Chico, eu precisava de uma receita para o meu marido. Não lembro se é marido, alguma coisa. E ele fala, minha irmã, eu estou atrasado, e depois você passa lá no centro, à noite eu estou lá e eu faço para você. E saiu andando. Aí Emmanuel chega e fala, Chico, você já está atrasado. Ela está precisando. E naquele tempo precisava mesmo, porque não tinha médico. Até no meu tempo, eu nasci em 84, era difícil. Minha mãe dormia de 4 da manhã ali na porta do posto para pegar uma ficha. Tinha poucos médicos aqui, para você ver, tem pouco tempo isso. E aí o que acontece? O Chico, né, ouve Emmanuel, volta, faz a receita para ela, despede dela. Na hora que ele estava correndo de volta, Emmanuel fala assim, pare mais um minuto. Olhe para trás. Do peito dela irradiava luzes. Luzes para ele.
E esses lindos casos de Chico Xavier vão nos ensinando que ele tentava, mesmo que ele, num primeiro momento, assim como eu, de ir lá ajudar do carro, né, de ajudar as pessoas, mas depois ele ouvia a sua consciência. Porque aí tem gente que fala assim, mas o Chico tinha Emmanuel. Eu falo assim, ter o Emmanuel na nossa vida é como ter o Léo ali, ó. É bravo, né, Léo? Você não é bravo? Eu não estou. Não está. Ele não está, ele é igual o Emmanuel, não aparece para meros mortais. Mas o que acontece? Nós estamos o tempo inteiro em conexão. Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que vos imagineis, a ponto de que ordinário são eles que vos conduzem. E aí vai depender do quê? Do mental. Do que você está atraindo, do que você está tendo a conexão. E isso é muito importante na nossa vida. Já indo para uma finalização, que tudo que é bom dura pouco, eu adoro falar, e aí vai passando o tempo. Na questão 866, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E olha que importante, nós todos os dias achamos na nossa cabeça ainda que caridade é você dar algo para o próximo. Caridade você tem que ter até com você, e principalmente aqueles que estão em casa. Isso é muito importante nós termos isso em vista. Porque nós temos que trabalhar desta forma, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E até hoje, nós não perdoamos pequenas coisas. E aí nós vamos rezar o Pai Nosso, fazer a oração do Pai Nosso, para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem que ter o perdão também. E o perdão, ele não liberta o ofensor. Porque essa questão de ofensor também é que nem obsessor. Você acha que o obsessor é o mal. E a pessoa que está sendo obsediada é o bom. Aí eu pegava e falava assim, gente, para que Deus permite obsessão? Porque, né, já é tão difícil aqui. E aí a gente vai vendo que é uma conexão que você estabelece. E dentro dessa conexão você tem que ver como que você vai trabalhar na sua vida. E isso é muito profundo. Como que eu vou viver a minha vida num sentido de exemplificar o que Jesus faria naquele momento? Vem aquela música, né? Andar. Vai lá, você canta. Eu só encanto, eu não canto. E aí o que acontece? Em Mateus 11, 28, 30, vinde a mim todos os que estáis cansados. E em Lucas 23, 34, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas, em Mateus 22, 37 e 39, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui se resume toda a lei. Ele ainda fala, né, toda a lei e os profetas. Porque Jesus era tido também como um profeta. E aí a gente vai tendo que ter isso em vida, porque em João 14, 27 fala, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do Cristo é aquele que tem a fé que tudo passa. Os momentos de alegria e os momentos de dores. Tem muita gente que se exalta. Um dia o Dr. Zé Humberto chegou para mim e falou assim, Douglas, você só vai ser um bom profissional quando você aceitar suas derrotas, como você aceitar suas vitórias. Falei, é loucura. Pensei, né? Porque eu não ia contestar ele na hora. Como que eu vou aceitar minhas derrotas? Como eu vou aceitar a mesma forma que eu aceitar minhas vitórias? E aí depois eu fui entender. Porque quando eu ganhava algo, eu falava, nossa, ganhei, alegria. E quando eu perdi?
Eu chorava, eu passava mal, barriga doía, eu entrava em desespero, eu não dormia. O que você tem que ter na sua vida? Equilíbrio. Porque tudo passa. Tem hora que você está com alegria em determinada coisa, momentâneo. Porque a alegria, ela é um momento, é um presente. O presente que você está vivendo ali é a felicidade desse mundo. Você vive em momentos. Talvez você nem sabe que esse momento aqui hoje é um momento de felicidade, porque amanhã pode um de nós não estarmos aqui. E aí, na hora que você também perder, você vai ter que ter esse equilíbrio. E a gente tem que imaginar que o que parece aos nossos olhos, somente para finalizar, o que parece aos nossos olhos que é uma perda, que é realmente o fim, Jesus pregado numa cruz, ele demonstra que é o quê? É apenas o começo. Para quem olhava lá, ele pregado numa cruz, pensava o quê? Acabou. Acabou tudo. E ali, durante 2000 anos, os seus ensinamentos foram sendo trabalhados, transformando pessoas. E aí, na hora que fala, o mundo de regeneração, ele já está vindo em transformação desde que Jesus trouxe sua lei, desde que ele trouxe esses ensinamentos. Ali já iniciou o mundo de regeneração, de transição para a regeneração, porque você tem um parâmetro maior. Lógico que isso é muito relativo, mas que nós temos que ter muito isso na nossa vida. Temos alguma consideração? Não? Uma pergunta? Silêncio. Obrigado a todos. Vamos elevar os pensamentos. O Flávio vai dar uns recados finais, mas vamos agora, nesse momento, pedir a espiritualidade amiga que se dirija aos nossos lares, não apenas os nossos lares físicos, mas principalmente o lar da alma. E traga até nós todas as energias necessárias para que nós possamos, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, começar todos os dias a fazer como Santo Agostinho fazia, passar em revista ao final do dia, tudo aquilo que fez, para ver se estamos melhores hoje do que fomos ontem, com a esperança de estarmos amanhã melhores do que somos hoje. E vamos fazer a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-os do mal. Amém. Que assim seja. Obrigado a todos, tá, gente? A Casa do Caminho foi fundada em 1962 com o intuito de ser um albergue e servir alimentos aos necessitados com o nome de Sociedade Beneficente Casa do Caminho. Após a extinção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, as atividades foram direcionadas para a nossa casa, se chamando a partir de então Sociedade Espírita Casa do Caminho. As atividades doutrinárias se dividem em palestras públicas, evangelização juvenil, evangelização infantil, evangelização de bebês e no ventre, estudo e pesquisa sobre o Evangelho. Para além das atividades doutrinárias, temos também as atividades assistenciais, as quais precisamos cada dia mais da sua ajuda, como Bazar Beneficente, Quentinhas, costura e confecção de enxovais para bebês. Arrecadação e distribuição de cestas básicas. Distribuição de kits de higiene básica. Distribuição de kits de verduras. Entrega de sopa fraterna. Doação de pães e leite.
Para que esses trabalhos continuem, precisamos da sua ajuda. Venha trabalhar conosco ao ser um doador associado.